Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Hoje nós vamos fazer um resumo do estudo que nós fizemos das cartas da Ásia, né, do Apocalipse. Hoje nós vamos ver os exemplos e a prática nas nossas vidas do que a gente estudou nessas 7 cartas do apóstolo João no Apocalipse para as 7 igrejas da Ásia. Como nós sabemos, as 7 igrejas da Ásia, se você for fazer um estudo aprofundado e fazer uma avaliação da nossa vida, elas têm uma relação muito importante sim na nossa vida, tem tudo a ver com a nossa vida. A conduta das igrejas é a conduta do cristão, daquilo que ele deve e daquilo que ele não deve fazer. Bom, a primeira carta, né, a primeira igreja, a igreja de Éfeso, então a gente viu que é a igreja que tem falta de amor. Apocalipse 2:4. Vamos ver lá, 2:4. Tenho, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Então, esse aqui é aquela pessoa, aquele crente, que ele trabalha na obra, que ele gosta de pregar a palavra, às vezes ele canta no louvor, ele conhece muito a Bíblia, mas ele não tem amor pelas pessoas, ele não se compadece do próximo.
E ele não faz aquilo com amor, ele faz porque sabe, porque tem que ser feito, e ele faz aquilo friamente. Então o Senhor, ele não se agrada desse tipo de atitude nossa. A igreja de Pérgamo é a igreja tolerante com falsas doutrinas. 2,14. 2,14. Uma das poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Então, esse aqui também é a conduta de um crente tolerante. Então essa igreja era tolerante, e muitas vezes nós somos tolerantes com a falsa doutrina. Isso não quer dizer que eu deva ficar brigando com as pessoas, discutindo com as pessoas, só que eu não devo aceitar. Eu posso até ouvir, mas não assimilar, não aceitar a falsa doutrina. Ou seja, combater a falsa doutrina como? Com a verdadeira doutrina. Você combate o falso com o verdadeiro. Não é brigando, não é com violência. Então essa igreja era tolerante. A igreja de Tiatira era a igreja conivente e negligente, né? 2,20 diz aqui assim: mas tenho contra ti que tolerares que Jezabel, o tolerares Jezabel, mulher que se diz profetiza e ensina e engana os meus servos para que se prostituam e comam das coisas sacrificadas. Então essa aqui é a igreja conivente, é aquela que compactua com pessoas de posição, porque Jezabel era uma pessoa de posição, ela era rainha, ela era a esposa do rei. E muitas vezes nós somos coniventes com essas coisas, talvez por interesse ou para não querer nos dispor contra as pessoas. Então é outro tipo de pessoa. Então veja bem, aquele que não tem amor, aquele que é tolerante, aquele que é conivente e negligente. Negligente é aquele que, né, faz de conta que não é com ele, ele deixa para lá. Sardes, a igreja morta, a igreja que parece que é viva, mas é morta. 3:1, Apocalipse 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome que vive, mas estás morto. Aqui Jesus foi direto, ele não teve muita explicação, ele foi direto. Ou seja, você parece que está vivo, mas está morto. Ou seja, é aquela pessoa que tem aparência, né? Muitas vezes eu ando aí pelas praças, às vezes eu vejo assim algumas pessoas que você olha para ele e você fala: esse é um cristão. Por quê? Porque ele tem uma pinta de cristão, tem aquela roupa, né, bem barbeado, bem penteado, bem vestido, com uma bela de uma Bíblia debaixo do braço, uma linda gravata. E aí você olha e você fala: é um crente, é um cristão, né? Mas é só uma aparência, né? Então Jesus, ele combatia isso. Inclusive ele dizia para os fariseus que eles pareciam túmulos caiados, paredes brancas, né? Então essa aqui é a igreja morta, que tem aparência que vive, mas é morta. Bom, depois tem Laodiceia, a igreja morna, né? É aquela do tanto faz como tanto fez, para mim tá bom assim, tanto faz o barco subir como descer, se não mexer comigo eu tô feliz, né? É aquela pessoa que nada incomoda ele, que tá tudo bem, é aquele que fica em cima do muro. Eu falei isso, né? Que as pessoas que concordam com tudo, que aceitam tudo. Eu tenho mais de 35 anos de igreja e eu vejo aquelas pessoas que gostam de bajular, né? O pastor que gosta de sair na foto. E essas pessoas, tudo para eles está bom. Não, olha, né? Ele nunca quer problema, ele nunca quer confusão, e tudo para ele está bom. Então, ou seja, aquele crente água com açúcar, né? E Jesus fala desse aqui, ele fala uma coisa assim muito dolorosa. Ele fala assim
que ia vomitar da boca aquela pessoa, né? Então a igreja de Laodiceia era essa igreja. A igreja de Laodiceia, não, de Sardes, né? Tem nome que vive, não, 3, cadê? De Laodiceia. Vamos ver aqui, Laodiceia. Sim, a igreja morna. Então, muitas vezes nós nos comportamos assim, né? Nós ficamos assim, nós nem somos quentes, nem somos frios, nós sempre estamos satisfeitos com tudo. E aí Jesus ele fala que chegaria ao ponto de vomitar aquela igreja da sua boca. Então, nós precisamos de ter esse cuidado para não cairmos nesse tipo de armadilha, né? Para que nós tenhamos uma atitude positiva com relação à fé. Porque assim, aquele que está frio, ele pode esquentar. Aquele que está morno, ele engana tanto um como o outro. Você põe a mão e fala, não, está meio quente, não, está meio frio, né? Só que quando você bebe uma água morna, você sente enjoo, você sente vontade de vomitar, né? Então essa é a igreja. Aqui no capítulo 3, no versículo 16, diz assim: assim porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha que situação triste, Jesus chegar ao ponto de falar isso para nós, né? Então, essas igrejas, essas 7 igrejas, elas mostram 7 atitudes nossas que às vezes a gente tem e passa desapercebido. Então o estudo dessas 7 cartas é muito importante para nós, para que nós tenhamos um conhecimento, para que nós tenhamos uma forma de nos policiar com relação à nossa conduta. Então é muito importante que você estudemos essa carta. Quando a gente fala de Apocalipse, normalmente as pessoas já associam ao fim dos tempos, os cavaleiros do Apocalipse, a besta do Apocalipse, a guerra do Armagedon. E não é isso, o Apocalipse não é só isso. O Apocalipse ele começa com essas 7 cartas, ou seja, Jesus começa primeiro corrigindo a sua igreja, depois ele começa a dizer as coisas que irão acontecer. E como essas coisas irão acontecer, fica difícil a gente tentar estabelecer uma ideia do jeitinho que vai acontecer. É lógico, a receita para nós vivermos de acordo com a palavra de Deus é vigilância e arrependimento. Se nós tivermos essas duas coisas que Jesus aqui ele cita nas 7 cartas, o conselho, qual o conselho que ele dá? É arrependimento e vigilância, ou seja, arrepende do seu mau comportamento e vigia para não cair de novo. Então, uma coisa interessante nessas 7 cartas para mim é o percentual de acertos e de erros. Então, por exemplo, eu anotei aqui, eu fiz uma conta, matematicamente 28,5% das igrejas são reprovadas, ou seja, de 7 igrejas, 5 foram reprovadas e 2 aprovadas. Então olha bem que poucos são os cristãos que realmente têm uma conduta positiva diante de Deus. Agora, na parábola do semeador, se você estudar a parábola do semeador e fazer um cálculo matemático, são 4 sementes. 3 tipos de terra são ruins, só uma é boa. Então já cai para 25%, já não é 28%. Então nós estamos na média entre 25% e 30% de nós cometermos acertos na nossa vida de fé e 75% de erros. Então aí você vai falar como Pedro falou para Jesus. Então
quem pode se salvar? Ele fala isso lá na parábola não, na passagem do jovem rico, Mateus 19, 26. Ele fala, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, para nós é impossível um acerto de 100%, mas para Deus é possível. Então, como que eu vou atingir esse patamar de conduta agradável a Deus? É eu sempre estar pronto para me arrepender, porque assim, essas igrejas elas estavam errando, mas não demonstravam arrependimento. Essas outras duas elas estavam bem, elas não tinham problema, mas você pode ver que essas duas igrejas, elas eram igrejas consideradas igrejas pobres, igrejas que não apareciam muito, né? Então o cristão, quando ele aparece muito, é perigoso para ele também, né? Quanto mais você aparece, mais você se torna vidraça. E aí o diabo ele vai querer te derrubar. Agora, quando você fica na sua, que você é humilde, né? Que você procura ter uma relação com Deus e amar o próximo, você está aprovado diante de Deus. Então tudo isso aqui que a gente aprendeu nessa série, né? Simples, pequena, mas assim, eu procuro ser muito prático, muito direto naquilo que eu aprendo, que eu passo para as pessoas. Porque às vezes a gente dá a maior volta num texto, principalmente no Apocalipse, que as pessoas querem mostrar o seu conhecimento escatológico e sei lá o que mais, teológico, e não é isso. O Evangelho é prática, não é teoria, né? É igual futebol. Futebol é 11 contra 11. Tem time bom e tem time médio e tem time ruim. Mas nem sempre o time bom ganha do time ruim. Por quê? O pequeno sabe da sua condição. Ele sabe que ele é pequeno. Então ele precisa se esforçar para conseguir o seu objetivo. E aquele que às vezes está numa posição boa, né? Aquele que tem muito conhecimento bíblico, que já é um pastor, que já é um presbítero, que já é um bispo, às vezes ele relaxa e ele vive só do seu título. Então nós precisamos de aprender com essas cartas e saber que nós somos servos, nós somos homens, nós somos como a erva do campo, nós somos como a flor do campo, que de manhã ela está bonita e à tarde ela está morta. Essa é a nossa vida. Amém? Então que nós possamos nos alimentar disso e procurar agradar a Deus, que esse é o nosso maior objetivo. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.